E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí, professor Robson, nosso curso de Eletricidade Básica. Bem, hoje a gente vai falar dos circuitos elétricos de corrente alternada. Mas antes, vamos lembrar o que é a corrente contínua. A corrente contínua, ela tem um valor constante. Então nós temos aqui um gráfico de T, onde é a corrente, T é o tempo. Então ela tem um valor constante positivo ou tem um valor constante negativo, tá? No circuito elétrico, nós temos aqui uma pilha. Nós vimos que essa corrente ela tem dois sentidos, né? O sentido real e o sentido convencional. O sentido convencional ele sai do positivo, tá? E ele tem um sentido único. Então essa corrente contínua, ela sempre fica girando num sentido único. E aonde a gente tem correntes contínuas? Dentro das baterias, dentro das pilhas, tá? É onde a gente tem as correntes contínuas. Bem, seguindo aí, além da corrente contínua constante, a gente tem a corrente contínua pulsante. Essa corrente contínua pulsante, embora o seu sentido não se altere dentro de um circuito, tá? Ela passa por variações periódicas. Então ela tem um gráfico desse jeito assim, ó, tá? E é onde a gente encontra essa forma de corrente, tá? Normalmente é encontrada em circuitos que têm retificadores de corrente alternada, que é o que a gente vai ver agora no próxima aula aí. Bem, agora sim, nessa aula a gente vai falar sobre a corrente alternada. A corrente alternada, num gráfico IT, dependendo aí da forma como ela é gerada, a corrente é sempre invertida, tá? Periodicamente. Então, ou seja, a hora ela é positiva, a hora ela é negativa. Então, ela tem valores positivos, né? Então, ela sai lá do negativo, pode ir no positivo, negativo, e ela vai alternando, tá? E é onde a gente tem esse tipo de corrente? Na nossa rede elétrica, né? Residencial, nos transformadores, na tomada de casa. Num circuito, essa corrente, tá? Ela não tem um sentido único. Então a fonte geradora aí é uma corrente alternada. Então no circuito ela não tem um sentido único, ela tem um sentido de vai e vem, tá? Então essa corrente ela fica indo e voltando, tá? Por isso que ela tem essa senoide aí nesse gráfico aí. Então, seguindo aí, qual é a principal diferença entre corrente contínua e corrente alternada? A principal diferença entre corrente contínua e alternada reside no fato de que a contínua não se altera o seu sentido de circulação dentro do circuito elétrico. Por outro lado, temos a corrente alternada, que consegue alterar o seu sentido. Esta é a diferença básica entre elas. Bem, na prática, a diferença entre elas está na capacidade de transmitir energia para locais distantes. A energia que usamos em casas é produzida por alguma usina e precisa percorrer centenas de quilômetros até chegar à tomada. Quando essa energia é transmitida por uma corrente alternada, ela não perde muita força no meio do caminho. Já na contínua, o desperdício é muito grande. Isso porque a corrente alternada pode facilmente ficar com uma voltagem muito mais alta que a contínua. E quanto maior essa voltagem, mais longe a energia chega sem perder força no trajeto. Tá? Então está explicado aí por que a corrente alternada é melhor para o nosso dia a dia aí. E na corrente alternada, a gente pode aumentar ou diminuir o seu valor. Como é que a gente faz isso? Por um aparelho chamado transformador, né? Então, seguindo aí, diz assim: transformador.
Esse aparelho consegue modificar tensões, aumentar ou diminuir, para que os aparelhos não sejam danificados. Bem, agora a gente vai falar sobre os geradores de corrente, tá? Existe o gerador de corrente contínua e existe o gerador de corrente alternada. Então, nessa figura aí, a gente está vendo o gerador de corrente alternada. Então, ele tem aí dois ímãs, né? Onde tem uma bobina que gira ao seu redor. Tem os anéis coletores. Tem as escovas, onde essa escova gera a corrente alternada, né? Esse AC aí, que é a corrente alternada em inglês. Pode ser CA ou pode ser AC, tá? Aí ele diz assim: o gerador elétrico usa o magnetismo para gerar eletricidade. Uma fonte de energia faz girar uma bobina entre os polos do magneto. Quando ela atravessa o campo magnético, uma corrente é induzida nela. O fluxo de elétrons muda de direção a cada meia volta da bobina e uma corrente alternada brota das escovas, tá? Então, o gerador ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Então, quais são as partes componentes do gerador de corrente alternada? Tem as peças polares, que são os ímãs, né, que produzem um campo magnético. O induzido, ou armadura, é a espira de fio que gira dentro do campo magnético. Os anéis coletores, que são ligados na extremidade das espiras, coletando a tensão gerada do induzido e enviando para as escovas, e as escovas que fazem um contato com os anéis coletores, levando a tensão gerada para o circuito externo. Então tá aí mais uma vez a figura, né? Temos as peças polares lá em cima, o induzido ou armadura, tá? Temos o eixo, esse pontilhado aí no meio. Temos aí a escova, né, de carvão, que leva a corrente elétrica para ligar em um circuito externo, que no nosso caso é uma lâmpada, e tem os anéis coletores, tá? Uma observação aí é que os geradores de corrente alternada são também conhecidos como alternadores. Bem, seguindo aí nosso curso, agora a gente vai começar numa área aí que é meio chata aí para alguns alunos aí, que é a área de cálculo. Bem, primeira coisa, vamos desenhar aqui um gráfico aqui e vamos entender o que é o período e o que é a frequência, tá? Então nós temos aqui uma senoide que tem um valor de pico máximo e um valor de pico mínimo, tá? Então aqui é o positivo, aqui é o negativo. O período seria o tempo que essa senoide completa, aqui é negativo, né? Completa um ciclo, tá? Então, desse ponto aqui até esse ponto aqui, a gente diz que tem um período. Então, é o tempo de um ciclo aqui, ó. Então, isso aqui você fechando aqui, ó, tem uma circunferência, ó. Metade de uma circunferência aqui e outra metade aqui, ó. 180 graus mais 180 graus. Então, até aqui nós temos o período que é simbolizado pela letra T, tá? O período, que é dado em segundos, é igual ao inverso da frequência. E o que é a frequência, né? Simbolizada aí pelo nosso F aí. A frequência, ela é o seguinte, é quantos períodos, né? Quantas vezes isso aqui acontece em um segundo. Então vamos supor que esse primeiro período aqui tenha sido de meio segundo, tá? Então você teria que ter outra dessa aqui para dar um segundo. Então você teria uma frequência de 2 Hz. Por quê? Quando você for calcular, se o período foi de meio, então 1 dividido por 0,5 dá 2 Hz. Então a frequência é quantas vezes isso aqui acontece em um segundo. Tá? Se levar menos de um segundo, você faz a continha aqui
e ver quantos hertz tem lá, tá? Se você tivesse aqui, por exemplo, 0,1 segundos, qual seria a nossa frequência? A nossa frequência seria de 10, porque seria 1 dividido por 0,1. Ou seja, você teria que ter 10, né? 10 figuras dessa aqui, ó, para formar 1 segundo. Então 0,1 vezes 10 dá 1 segundo. Então a frequência ela é de 10 Hz. Ou seja, formou-se 10 figurinhas dessa aqui, ó, em 1 segundo. Então isso é a frequência. Quantas figuras dessas formam em 1 segundo? E o período? O período é o tempo para formar uma figura dessa. Bem, agora a gente vai estudar aí agora o valor eficaz dessa senoide. Então aqui, ó, nós temos aqui o gráfico, né, da nossa senoide. Então vamos botar aqui a nossa senoide. Ela tem um valor de pico máximo e um valor de pico mínimo, tá? Então nós temos aqui, ó, o máximo e aqui é o mínimo. Aqui, ó, valor de pico, tá? Então daqui até aqui seria o valor de pico a pico. Então o valor de pico, a gente pode escrever aqui o valor de pico é a metade do valor de pico a pico, tá? E que o valor de pico a pico é o dobro do valor de pico. Bem, e o nosso valor eficaz ou valor RMS, tá? RMS quer dizer root mean square, quer dizer raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos valores da curva. Ou seja, esse cálculo já foi feito, né? Ele pegou vários valores aqui nessa curva aqui, ó, tá? Então vamos supor que ele pegou 10 valores. Ele pegou esses valores, elevou ao quadrado, né? Então vamos chamar esses valores de x. Então ele pegou lá o x0 elevou ao quadrado, depois o x1 elevou ao quadrado, depois o x2 elevou ao quadrado e assim 10 vezes pegou esses valores, dividiu por 10, tá? E chegou num valor de 1 sobre raiz quadrada de 2, que é o nosso valor aí de 0,707. Ou seja, o nosso valor eficaz, tá? Nosso valor eficaz, ele é o valor de pico vezes 0,707, ou o valor eficaz, né, que é o RMS, é o valor de pico dividido pela raiz quadrada de 2, tá? Seria a mesma coisa aí. Esse valor eficaz no gráfico, tá? Ele seria um valor aqui, ó, nessa linha aqui. Porque o que acontece, ó, deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, seguindo aí, a gente tem, né, a senoide, como a gente já tinha visto. Aí se você tiver o valor médio dessa senoide aqui, quanto seria o valor médio dessa senoide? Seria zero, porque ela vai no valor máximo, depois vem no valor mínimo, né? Aqui tem valores iguais, vamos supor aí os 120 volts lá, 150 volts, tá? Então você faria um valor médio disso aí, daria zero, tá? O valor médio de uma senoide, de uma parte da senoide aqui, tá? Esse valor seria vezes, é o valor de pico, vezes 0,637 ou 636 aí. Esse valor ele não serve para você calcular, por exemplo, você tem lá num circuito lá de corrente alternada, tá? Aí você tem uma lâmpada, um chuveiro ligado nesse circuito. Vamos supor que esse circuito, né, tem aqui uma corrente de 2 amperes,
Então, se eu quiser calcular o valor da potência, que seria o valor da voltagem vezes a corrente, como aqui fica alternando, né? Então aqui vamos botar aqui 150 e aqui menos 150, tá? Como isso fica alternando, eu não poderia fazer essa conta exata. Então, se eu pegar o valor médio total aqui, seria igual a zero. Se eu pegar só a metade, esse valor já foi feito e vê que não consegue achar o valor da potência eficaz aqui. Então, foi feito aquele valor da potência eficaz, que é você pegar esse valor de pico, que é o 150, botar mais para frente aqui, esse valor de pico, e multiplicar pelo 0,707. Então, esse valor é o valor eficaz para você fazer a conta da potência elétrica ali, tá? Então, por isso que a gente utiliza esse valor como valor do RMS, que é o valor do Boltzmann Square. Então, ele é o valor de pico vezes 0,707. Só para você ter uma ideia, na nossa casa, na tomada, né, a gente tem lá 120 volts. Só que o valor de pico que pode chegar aqui é até uns 180 volts, mais ou menos. Tá? Então você teria lá um valor de pico máximo 180, um valor de pico mínimo de menos 180. Então, no nosso caso aqui do circuito, o que a gente teria? Teria a potência, que é igual esse valor RMS, que seria o valor de pico, que na nossa rede é 180 volts, vezes 0,707, vezes a corrente de 2 amperes. Esse valor aqui, ó, é o valor que sai na nossa tomada. É aproximadamente 127,26 volts. Vezes 2, nós teríamos aí uma potência de 254,52 watts, tá? Então, esse valor RMS é o valor que a gente faz os nossos cálculos aí de potência, tá? Então, você tem que pegar o valor de pico e multiplicar por 0,707. Diferente se ele já te falar que você tem aqui um valor eficaz aqui de 127 volts. Aí você já tem o valor do RMS. Tá? Agora, se ele falar que o valor de pico, né, te der uma senoide, você tiver que calcular, ele não te der o valor, você vai ter que multiplicar por 0,707 para achar o teu valor eficaz e achar a tua potência aí. Beleza, pessoal? Bem, isso aí é uma parte mais complexa, né, de a gente explicar isso aí. É claro que tem um cálculo com integral, derivadas, né, que você chega nesse valor certinho aí. Mas para efeito de um curso de eletricidade, você não precisa saber tanta coisa assim, a não ser que você for fazer aí uma engenharia aí você queira se aprofundar mais, tá? Mas basicamente é isso aí que a gente falou, tá? Então, para fechar aí, vamos fazer um resumo do que a gente viu. Então, nós temos o gráfico. Nesse gráfico vai ser dado uma senoide. Essa senoide, você tem período, que seria desse ponto zero até o final aqui. Então, o nosso período a gente chamou de T. Temos o valor de pico a pico. Então, aqui nós temos o pico máximo. Aqui nós temos o pico mínimo. Então, daqui até aqui nós temos a VPP. Aqui é a VP, que é o valor de pico máximo. Aqui é o menos VP, tá? Calculamos o valor do RMS, que é o valor de pico vezes 0,707, que é o valor eficaz, né? E tem aquele valor médio, que é o valor de pico vezes 0,636, tá?
Então, pessoal, até uma próxima aula aí, tá? Que a gente vai falar sobre capacitores e transformadores, os cálculos envolvendo esses dois tipos, tá? Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aí para que eu faça mais vídeos sobre esse curso, tá? E quem não gostou, deixa o dislike aí. Valeu? Até um próximo vídeo aí, se Deus quiser.